Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. A gente vai na nossa mensagem de hoje, domingo de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e todos falaram em línguas e profetizaram, ficaram cheios do Espírito e o Evangelho começou a se espalhar como fogo na palha, fogo no paieiro. A gente vai ler duas passagens. Primeiro Atos 1, 3 ao 5 e depois Lucas 24. Atos 1, 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, 40 dias depois da ressurreição, do domingo da ressurreição da Páscoa. E comendo com eles, lhes deu essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E agora Lucas 24, verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Senhor, nós pedimos que o Senhor faça isso nessa manhã com a gente. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, que o Senhor empodere os nossos missionários, começando em Jerusalém, que o Senhor traga um avivamento entre os judeus e uma salvação de muitos judeus, nós pedimos, Senhor. Vós sois testemunhas dessas coisas. Verso 49 agora. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com a palavra dele. E o tema da nossa mensagem, da nossa série Igreja Fraterna, é Esperando a Promessa do Pai. Esperando a promessa do Pai. O Senhor Jesus se oferece como sacrifício na Páscoa, ressuscita, passa 40 dias comendo com os discípulos para eles verem que não era só espírito, mas era corpo. Um pouco antes desse capítulo que a gente leu aqui de Lucas, os discípulos acham que é só um espírito. E o autor Lucas registra falando assim, para eles terem certeza que não era só uma miragem, uma visão, era corpo mesmo. Jesus realmente venceu a morte, não era um fantasma, ele comeu na frente deles. E ele passou esses 40 dias falando sobre o reino de Deus, explicando as escrituras para eles. E quando faltava 10 dias para a festa da colheita, Jesus se despede dos discípulos e ele deixa uma última ordem. E a última ordem é: não se afastem da cidade. Não saiam de Jerusalém. Tem uma coisa para acontecer em Jerusalém. Já está no calendário de Deus. Está no calendário do céu. Vai ter uma colheita lá. Vai acontecer o cumprimento de uma profecia dos profetas que muitas vezes foram proferidas e repetidas, que é a chuva do Espírito Santo e a colheita de almas. Fiquem em Jerusalém, vocês precisam estar lá. E Jesus enfatiza o aspecto temporal, ele fala: não se afastem, e ele termina dizendo, no versículo de número 5 de Atos 1, dentro de poucos dias. Tem uma versão que fala: não muito depois desses dias, ou seja, não vai demorar, fica lá em Jerusalém. Quando Jesus está falando em Lucas 24, ele diz: até que do alto, vocês vão ter que esperar até uma coisa acontecer. Gente, se ficasse só com o texto, né, a fala de Jesus no Lucas 24, eu ia achar um negócio meio angustiante. Porque Jesus fala: fica lá até ser revestido de poder. Tá, mas quando que vai acontecer? Jesus não fala a data.
Mas em Atos ele fala em poucos dias. Gente, Jesus sabia quando que ele ia batizar os discípulos com o Espírito Santo, não sabia? Quem que batiza com o Espírito? O apóstolo ungido. Não, irmãos, quem que batiza com o Espírito? Quem batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. A gente leu aqui no texto, capítulo 1, versículo de número 5. Porque vocês foram batizados, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. Marcos 1,5 fala assim, o diácono hoje estão... No primeiro culto, meus irmãos, achava que era o Espírito Santo descendo, de tanto que essa luz piscou. Mas é que é um diácono pentecostal, por isso que ele está meio assim. Então, Marcos 1,5 diz assim, eu batizo vocês com água. João Batista falou, mas vocês, vai vir alguém maior que eu, e que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito é Jesus. E Jesus fala, vocês vão ser batizados, esperem até que sejam batizados. Jesus sabia. Ele sabia que ele era quem batizava com o Espírito. E ele não fala quando que vai acontecer, mas ele sabia que era 10 dias depois, né, gente? Ele ia subir, ascender ao trono, entrar na mansão celestial. E 10 dias depois, na festa de Pentecostes, na festa da colheita, ele ia enviar o Espírito Santo. Mas ele não fala para os discípulos, mas a promessa estava perto. Mas ele dá uma dica, está para acontecer. Existem promessas do Senhor na nossa vida que estão para acontecer. Jesus não falou quando vai acontecer, pode ser essa semana. Ele sabe quando ele vai fazer. Ele não quer falar, mas ele está falando, está para acontecer. Exerce a fé, exerce a esperança, exerce a expectativa, uma expectativa ativa. Vai acontecer daqui a pouco. Você não precisa de uma profecia, você pode ouvir o Senhor falando no seu coração. Você percebe quando Deus está fazendo algum movimento. Se você tem vida de oração, se você fala com Deus, se você é convertido, se é crente, você passa algum tempo com Jesus, o Senhor fala no seu coração e você percebe, está para acontecer. Deus está para fazer algo. Existe uma área da minha vida que eu tenho uma impressão que tal coisa vai acontecer. Jesus deixou apenas o dentro de poucos dias e não se afastem. Mas Jesus identifica que o batismo com o Espírito é uma promessa feita por quem? Por quem, gente? Quem fez a promessa de que a igreja seria batizada com o Espírito segundo o texto que a gente leu? Você não leu, né? Você estava no WhatsApp sem vergonha. Abre a sua Bíblia e veja. Vai lá, versículo 4. O que está escrito aí? Atos 1:4. Quem que fez a promessa? Hã? 1, 2, 3 e? Quem fez a promessa? O Pai de Jesus fez a promessa. O Pai prometeu que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre a igreja, sobre os filhos, sobre o povo. Então quem faz a promessa é o Pai. Quem batiza é o Filho. E quem reveste de poder é o Espírito Santo, exatamente. Então você percebe que o envolvimento da Trindade nessa promessa aqui, isso aqui é um negócio de Deus. Deus quer fazer isso. O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai promete, o Filho fala lá em Lucas 24, eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Quem envia a promessa, e a promessa é o Espírito, é o Filho. É por isso que Jesus tem que ascender aos céus e subir no trono. Que ele explica, ele fala assim, é bom que eu vá, meus queridos, porque se eu não for, o Espírito não vem. Mas tem uma promessa do Pai que tem que cumprir. E o Filho do Homem vai segundo tudo aquilo que está escrito. Então, tudo que foi prometido na antiga aliança. A gente fala que é a pessoa do Pai que fez, através dos profetas. Mas quem vai executar e cumprir todas as promessas e a lei é o Filho que cumpre tudo. Então o Pai promete, o Filho envia a promessa e o Espírito reveste de poder. O Pai jura que vai dar a bênção, e a palavra de promessa é promessa de bênção. O Filho garante que ele vai batizar, e o Espírito não vai ficar lá e falando assim, não, eu não quero descer. O Espírito não vai ficar lá assim, não, se agarrei no trono aqui, ninguém me tira. Não quero aqueles pecadores, não. Não, foi o Pai, o Filho, o Espírito, vem também.
É a aliança dos três. As três pessoas da Trindade estão envolvidas com o plano da redenção. E o que a igreja faz? Não vou dar cola. O que ela faz? Você leu, né? A igreja espera. Agora, a espera é uma espera ativa. Tem a ver com expectativa. Tem a ver com esperança. Eu espero crendo. Eu espero numa segurança. Vai acontecer. Mas se os discípulos ficam lá assim, o que vocês estão fazendo? Sei lá. Não, os discípulos ficaram os 10 dias em Jerusalém esperando uma promessa. Não, a gente está esperando que Jesus falou que a promessa do Pai vai vir. O que é isso? Gente, eu acho que os discípulos não sabiam o que eles estavam esperando acontecer. Tipo assim, nós temos Atos aqui para ler o que aconteceu e a gente tem uma ideia do que a gente está esperando, mas eles não tinham. Vai acontecer pela primeira vez uma coisa que não aconteceu. Jesus falou que vai enviar o Consolador. Que eles conheciam o Espírito Santo de alguma maneira? Eles conheciam. O Espírito estava sobre Cristo. E eles já tinham experimentado os poderes do Espírito, curando as pessoas, abençoando e tudo mais. Mas o que ia acontecer eles não sabiam. Eles estavam esperando uma coisa que eles não sabiam exatamente que cara que ia ter aquele negócio. Mas eles estão esperando. Eles estão esperando ativamente, com expectativa. Vai acontecer. Eles não sabiam que ia durar 10 dias apenas. Um dia para Deus vale o quê? Esse é o Salmo 84. Um dia na sua presença vale mais do que 1000. Mas um dia para Deus pode ser 1000 anos, né? 1000 dias. Então, não, mas Deus sabe que você tem que estar vivo para a promessa se cumprir. Fica tranquilo. 3 coisas que a igreja faz em relação a essa promessa do batismo do Espírito Santo. Então, o Pai promete, o Filho envia, o Espírito reveste de poder e amor. Então, a igreja precisa dar essa resposta tripla. A igreja, primeiro, ela crê no Pai. Ela tem que crer na Escritura. A igreja precisa crer que existe uma promessa de Deus, que Deus está intencionalmente pronto para cumprir. Deus quer derramar o Espírito na igreja. Ele quer encher o povo dele da presença dele. Você precisa crer nisso. Já a gente vai entrar aqui em algumas minúcias, mas deixa eu falar. Muitas pessoas não creem que existe uma porção maior do Espírito Santo para receberem. E isso é uma desonra com a promessa. Deus fez uma promessa. Você precisa crer que Deus quer derramar mais do poder dele na sua vida. Mais do Espírito Santo. Você não recebeu tudo na salvação. Não veio um pacotão inteiro. Pronto, me converti, agora tenho tudo. Os discípulos já eram crentes, irmãos. Já estavam salvos. Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles no final de João. Ressuscitou, encontra eles e falou assim, receba o Espírito Santo. Mas tinha uma porção que eles ainda não tinham recebido. E eles precisavam crer. Porque Jesus fala, eu vou enviar a promessa. Ou seja, peraí, eu achei que a gente já estava provando de tudo, mas não está ainda. Você acha que os discípulos podem ter pensado nisso? Pô, Jesus, mas nós já fizemos um milagre. O que você vai enviar? A promessa do Pai, do Espírito. Mas a gente já tem o Espírito. Não, vocês não têm ainda. Não desse jeito. A Bíblia NA faz um comentário que eu gostei demais sobre essa passagem. A Bíblia de Estudo NA, ela diz assim, em João capítulo 3, Jesus fala que a regeneração é comparada a um movimento de um vento. Aquele que é nascido do Espírito, não sabe de onde vem, para onde vai. Mas ele está falando com Nicodemo sobre nascer de novo. Nascer de novo é uma expressão para se converter, para se tornar um discípulo de Jesus, para se tornar filho de Deus, para ser colocado dentro do reino. Então, como é que um pecador, inimigo de Deus, de coração duro, sem fé nenhuma no Senhor, se torna um filho? Como que ele entra no reino? Ele precisa do ministério do Espírito Santo na vida dele, que vai convencer ele do pecado dele, da justiça de Jesus, do juízo de Deus. E ele vai se converter, ele vai pôr fé em Jesus. E daí, de pecador, ele se torna um filho e ele é colocado dentro do reino. Então, esse é o ministério de João 3. A Bíblia de Estudo NA fala que esse é o vento. Só que Atos 2 fala que a descida do Espírito foi como o quê? Um vento impetuoso, violento, mais forte.
E é como se Jesus estivesse falando de 2 ministérios do Espírito Santo. 2 operações distintas do Espírito Santo. Uma operação é arrependimento para entrar no reino. Arrependimento e fé. O Espírito Santo vem, trabalha, você tem fé em Jesus, se arrepende do seu pecado, entrou no reino. Mas a segunda operação não é só um vento, é um vento impetuoso. E para que serve esse vento impetuoso? Não é para você ser salvo, não é para você entrar no reino. É para você se tornar um edificador do reino. É para você ser empoderado, para você expandir o reino. Para você ser cooperador da obra que Jesus está fazendo, um participante. Enquanto você está já dentro do reino, mas não tem esse empoderamento, o seu sucesso para edificar o reino é muito pequeno. A sua eficácia é muito pequena. Você evangeliza, ninguém se converte. Você ora e ninguém é curado. Você fica orando para um doente, que a Bíblia fala para orar pelos enfermos, você vai lá, fica ungindo com óleo, igual fala que os presbíteros têm que fazer. Você vai unge, vai no hospital, vai na casa, e você fica lá, igual bobo, porque não acontece nada. Não teve revestimento de poder ainda. Você tem o Espírito Santo? Tem. Ele é um vento que te conduz. Ele ilumina as Escrituras para você. Ele te convence do pecado. Você tem fé em Jesus. Você é consolado por Deus. Mas você não consegue produzir muito fruto. Você não consegue viver João 15. Eu designei vocês. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem muito fruto e o fruto permaneça. Quem aqui pode dizer que tem isso na vida? Talvez poucas pessoas. Fruto que permanece, que você serve Jesus. E você tem feito muitos discípulos, você tem deixado um impacto por onde você passa. Você tem deixado muito fruto. E esse povo não desvia, porque o fruto permanece. Me fala onde é que é a sua igreja, que eu quero ir lá. Mas ninguém aqui vai negar que tem o Espírito Santo. Por quê? Porque são 2 operações diferentes. Uma coisa é o vento, outra coisa é o vento impetuoso. Essa distinção também parece ser encontrada no Antigo Testamento. Hebreus ensina para nós que as coisas que aconteceram na antiga aliança, elas são sombras do que haveria de vir. São figuras. Então, por exemplo, a Páscoa da saída do Egito era uma figura que apontava para a Páscoa de Cristo. Certo? Tranquilo. Isso é como a gente interpreta essas figuras, essas sombras do que haveriam de vir. Então, no Antigo Testamento, parece que tem 3 figuras que apontam para esses diferentes ministérios do Espírito Santo. Primeiro, a libertação do Egito, que a gente vê. O povo é liberto do Egito, o povo é arrancado do Egito, e nessa condução até a Terra Prometida, eles não chegam rapidamente. Leva um tempo para eles chegarem na Terra Prometida. Uma coisa é a libertação da escravidão, que o Novo Testamento vai ensinar para nós, que é a escravidão do pecado. Então esse é um ministério do Espírito Santo de regeneração. Você está liberto do pecado, você está debaixo da graça. Você não é mais escravo do pecado. Mas eles não entraram na abundância da promessa ainda, que é a terra prometida. Que é esse derramamento do Espírito Santo que Jesus está falando em Atos. Outra passagem, Elias e Eliseu. Eliseu está lá, com os carros de bois e tal, trabalhando na fazenda lá do pai dele. Elias passa por ele e chama ele. E quando o chama, Eliseu deixa tudo, queima o carro lá, faz uma oferta para o Senhor, e Eliseu começa a seguir Elias. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra Jesus na praia? Chegando para os discípulos falando, me segue. E daí eles largam tudo e começam a seguir, bem parecido com Eliseu. Só que, embora Elias seguisse Eliseu, visse a pregação... Não, Eliseu seguisse Elias. Visse a pregação de Elias, o ministério de Elias, o caráter de Elias. Eliseu ainda não fazia os sinais que... Gente, desculpa, Eliseu e Elias. Eliseu não fazia os sinais de Elias ainda. Quando que ele vai fazer o sinal de Elias? Os sinais, os milagres de Elias? Quando? Quando ele sobe. Te lembra alguém? Ele sobe e o que acontece? O que cai quando ele sobe?
a capa. Te lembra de alguém? Atos capítulo 1, versículo de número 9 e 10. Quem vai subir? Jesus. O que vai descer? O Espírito Santo. Mas eles já foram discipulados por 3 anos. Eles já aprenderam doutrina, já aprenderam caráter, já passaram por arrependimento, mas eles ainda não têm o poder. Gente, a gente tem uma igreja onde o poder chegou antes da doutrina e do caráter. E essa igreja dá maior trabalhão, é a igreja de Corinto. Dá maior trabalhão essa igreja. E Paulo tem que ficar explicando coisas básicas da fé. Então ele começa a falar sobre as manifestações do poder de Deus. Em 1 Coríntios 2 ele fala assim, gente, não pode amaldiçoar Jesus do culto, tá? Assim, não pode. Vamos começar a falar do culto então. Primeiro, ninguém fala que Jesus é maldito, beleza? Paulo não fala que os milagres são fake em Corinto. Ele não fala que eles têm que parar de ter profecia ou línguas. Pelo contrário, ele fala, não é para proibir nada disso. Por favor, não proíba, não apague o espírito, busquem com zelo o dom de profecia. Só tem uma coisa, vocês estão precisando de palavras, vocês estão precisando de caráter. Então perceba, o plano redentivo do Senhor tem esses 3 aspectos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho diz respeito ao jeito de andar, caráter, verdade, conhecimento, vida é o poder. O plano dele com a igreja é esse. Para uma igreja ser uma igreja plena, a alegria de Jesus ser completa, a nossa alegria ser completa, a gente precisa desses 3 aspectos da vida cristã. Doutrina, caráter e poder. E isso não vem tudo de uma vez, é um processo que você já ouviu falar, chamado santificação. E nesse processo, o Senhor vai acrescentando e edificando a igreja. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, que vocês estão sendo edificados, edifício espiritual, para a habitação de Deus por meio do Espírito. O que vai edificando a igreja? Palavra, caráter, arrependimento, moral, mudança. Você vai mudando a postura, a palavra vai te instruindo e você vai sendo construído. Para quê? Habitação do Espírito. Então a vontade, o plano de Deus é esse, irmãos. Não é que a gente assim, me converti, já recebi o Espírito Santo, agora o que eu tenho que fazer? Estudar teologia e trabalhar bastante. Não, Jesus falou para os discípulos, vocês não têm o que é preciso ainda. Vocês já sabem tudo, já aprenderam de mim, sabem como eu vivo, sabem os meus caminhos, mas isso não é suficiente, vocês precisam ser revestidos de poder. Eu vou usar agora, eu acho que o Senhor tem alguma palavra para quem é careca nessa manhã. Porque nós temos 2 carecas e um homem de peruca. Martin Lloyd Jones, lá em cima, o nosso careca que é intermediário, historicamente. Embaixo o Tim Keller, finado Tim Keller, que Deus abençoe sua esposa, sua família, morreu aí essa semana. E do lado o homem de peruca, Jonathan Edwards, mais velhinho. E eu vou citar, o John Piper também vai ser citado aqui, mas como ele tem cabelo eu não coloquei ele. Tem um pouco ainda. Que Deus mantenha ele aí. Mas não tem jeito, uma hora chega, né, gente? Uma hora nós temos que dar a mão mesmo e me leva, Senhor. John Piper, eu quero falar aqui então sobre uma perspectiva que é principalmente do Martin Lloyd Jones, tá? E é uma perspectiva de alguém que é considerado o último puritano. Eu não penso como eu penso só por causa do Martin Lloyd Jones, mas ele me ajuda e me ajuda a te ensinar, já que você quis ser presbiteriano e gosta da doutrina reformada. O Tim Keller vai citar o Lloyd Jones e algumas coisas que parecem dizer respeito à mesma coisa. E o Jonathan Edwards vai falar também de algo parecido acerca do que a gente está tratando como batismo. Mas vamos lá. John Piper fala assim, Martin Lloyd Jones acredita que essa visão evangélica atual, que iguala o batismo do Espírito Santo à regeneração, nos desencoraja. Vamos parar aqui. O que o Lloyd Jones pensa? Qual que é o pensamento do Lloyd Jones? Ele pensa assim, os evangélicos em geral pensam, quando eu me converti, eu fui regenerado, eu fui gerado de novo, eu nasci de novo, eu já recebi o batismo do Espírito Santo.
Lloyd Jones está dizendo, essa é a visão evangélica predominante. Ela é problemática, porque ela desencoraja a igreja a buscar o poder do Espírito Santo. Quem está falando isso? Não sou eu que vim de Mandaguari. É o John Piper que está citando Martin Lloyd Jones, o maior expositor da história da igreja. Você não precisa concordar com tudo, claro que eu não vou concordar com tudo com ele nem com ninguém, só com a Bíblia. Mas ele está dizendo, essa visão evangélica atual, que iguala o batismo do Espírito à regeneração, nos desencoraja de buscar o que a igreja precisa tão desesperadamente hoje. Ou o que ele chama de a maior necessidade do tempo presente. A definição de Lloyd Jones é essa. Então, o que é o batismo no Espírito para Lloyd Jones? Quando os cristãos são batizados pelo Espírito Santo, eles têm uma sensação de poder e da presença de Deus que nunca conheceram antes. E essa é a maior forma possível de segurança da fé. É uma sensação de poder e da presença de Deus que nunca aconteceu. Não é que você chorou no louvor hoje. Eu falei, nossa, fui batizado no Espírito hoje, chorei no louvor. Nossa, estava fazendo devocional, meu Deus, que maravilha. Não é isso. Vai ser uma coisa que você vai falar assim, cara, aquele dia eu fui inundado com a presença de Deus de um jeito que não tinha acontecido comigo. Algo aconteceu, mudou, não foi comum. E ele está dizendo, isso é o batismo com o Espírito Santo, que não é o que acontece quando você se converte, mesmo que você tenha sentido o amor de Deus. Lloyd Jones usa uma ilustração de Deus e o crente que ele pegou diretamente do puritano Thomas Godwin. Então, qual é a ilustração que ele usa? Um homem e seu filhinho estão andando pela rua e estão de mãos dadas. Esse filho sabe que é filho do seu pai, sabe que seu pai o ama e ele se alegra nisso. O filho é feliz com isso. Não há incerteza. Ele sabe, meu pai me ama. Estou passeando com meu pai na rua. Mas, de repente, o pai, movido por algum impulso, pega o filho, ergue ele nos braços, acaricia nos seus braços, beija-o, abraça-o e derrama o seu amor sobre o filho. E então ele coloca-o no chão novamente e eles seguem seu caminho de mão dada. Esse é o batismo com o Espírito Santo. É Deus pegar você no colo. Você fala assim, Deus me pegou no colo hoje. Ele me abraçou, me beijou, me encheu de amor e eu nunca senti isso antes. Eu tive um batismo no amor de Deus hoje. Não, é o mandaguariense que está falando. É isso. A criança sabia antes que o seu pai a amava. E ele sabia que era o seu filho. Mas o abraço amoroso, esse derramamento extra de amor, essa manifestação incomum dele, é esse tipo de coisa. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A diferença entre o batismo do Espírito Santo e um avivamento é simplesmente o número de pessoas afetadas. E eu definiria um avivamento como um grande grupo de pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo ao mesmo tempo. Dr. Martin Lloyd Jones. Muita gente aqui foi batizado na água. Mas talvez não todos foram batizados no Espírito. A palavra batismo significa mergulho. Você conhece o amor de Deus, você já sentiu que Deus te ama, mas você não foi mergulhado nessa realidade ainda. Você já foi batizado porque você já se arrependeu dos pecados, mas você não foi envolvido nessa realidade divina, essa revelação do amor de Deus. Tem 40 minutos para o culto acabar. Você está com expectativa? Você tem esperança? O Espírito de Deus pode derramar aqui sobre você hoje? Tim Keller. Vamos voltar para o nosso carequinha ali. Eu não vou ler uma citação aqui, mas eu vou ler aqui. Tim Keller escreve assim, de novo sobre Lloyd Jones. Lloyd Jones enxergava o batismo do Espírito como uma experiência subsequente à conversão, ou seja, vem depois de crente, depois de convertido. E algo que os cristãos recebem como um dom para revesti-los de poder.
Gente, ter uma experiência de um batismo do amor de Deus também pode ser vista como uma experiência de revestimento de poder. Por quê? Porque se eu fui envolvido num amor que eu nunca experimentei antes, eu fui empoderado para amar como eu nunca amei antes. Agora a gente vai ver algumas coisas que o Tim Keller, o careca de baixo, escreveu no livro dele Oração. E de novo, os caras gostam do Lloyd Jones, eles voltam para o Lloyd Jones de novo. E o Tim Keller escreve assim: Lloyd Jones enxergava o batismo do Espírito como uma experiência subsequente à conversão, ou seja, depois de ser convertido. O Espírito Santo já está em você quando você é convertido, mas é uma outra coisa. E algo que os cristãos recebem como um dom para revesti-los de poder. O batismo para Lloyd Jones seria a experiência descrita em Romanos 8, do 14 ao 16. Eu vou ler para vocês o texto, mas eu nunca tinha ouvido isso antes. O maior expositor de todos os tempos, eu não sei quantos volumes, mas assim, ele pegou na igreja dele e ele falava assim: eu vou pregar versículo por versículo. Daí, tipo assim, o livro de Efésios, eu acho que durou uns 5 anos para ele pregar, versículo por versículo. Os comentários, o que ele foi escrevendo sobre Romanos, então, Efésios tem 5 ou 6 capítulos. 5, 6? 6? 6 capítulos, 5 anos. Romanos tem 16 capítulos. Acho que são 10 volumes de livro, só de Romanos. E ele chega e ele fala assim: batismo com o Espírito Santo é o que está em Romanos 8, 14 ao 16. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então seria um testemunho interno do Espírito por essa experiência. É uma experiência, não é só um assentimento intelectual. Tim Keller continua comentando essa passagem e ele fala assim: eu descobri que existe consenso entre a maioria dos comentaristas bíblicos modernos, no sentido de que esses versículos de Romanos descrevem uma experiência religiosa inefável. Uma vez que a certeza do amor seguro em Deus é mística, no melhor sentido da palavra. Thomas Schreiner, um teólogo cessacionista moderado, acrescenta: não devemos dar pouca ênfase à base emocional dessa experiência. Vocês estão caminhando comigo, gente? Já vai acabar o momento aula, tá? Já vou parar de citar aqui, mas é porque a sua cabeça tem que ser convencida para o seu coração crer. E eles escreveram melhor do que eu posso só falar. Então eu vou ler mais uma citação agora do nosso querido teólogo de perucas, Jonathan Edwards. E ele descreve assim: tenho, pela providência de Deus, durante alguns meses, estado no meio daqueles que têm sido os sujeitos da obra do avivamento. E particularmente tenho observado coisas extraordinárias que têm ofendido muitas pessoas. Até parece que era uma igreja presbiteriana, não era, mas era parecida, era uma igreja congregacional, que é tão tradicional quanto. Então ele está dizendo: eu estou vendo na igreja coisas extraordinárias acontecerem, que o Espírito Santo está fazendo. E eu estou vendo as pessoas ficarem ofendidas com a obra do Espírito Santo. Crentes. Como? Chorar em voz alta. Gritar no meio do culto. Serem visitados por grandes agitações no corpo. Hoje a gente chama de cair no espírito. E eu tenho visto o modo e a consequência dessas manifestações e os seus frutos. Os sujeitos desses fenômenos extraordinários foram aqueles que pertencem a 2 classes de pessoas. A primeira são aqueles que tiveram uma grande aflição vinda de uma consciência do seu pecado e miséria. E a segunda foram aqueles que têm sido vencidos com uma doce sensação da grandeza, da maravilha e da excelência das realidades divinas. Jonathan Edwards está descrevendo que na igreja dele, o Espírito Santo vem sobre as pessoas e elas têm
uma percepção da grandeza de Deus, da realidade divina tão forte que ou elas gritam no meio do culto, ou elas caem com o corpo agitado, porque elas não conseguem suportar o tamanho da revelação que elas têm tido. E ele continua falando que pouquíssimas dessas pessoas estavam fingindo. A grande maioria estava, de fato, tendo um encontro poderoso com o Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai que Jesus faz. Que se você não acredita, pode ser que você não receba. Por quê? Porque ele disse que os discípulos precisam esperar. Isso não pode ser forçado. Isso não pode ser fabricado. Isso precisa ser esperado. E a igreja já está, muitas pessoas, está cansada de falsificação de experiências com o Espírito Santo. Jesus não disse para os discípulos fazerem força. Tenta receber o Espírito aí. Na verdade, o profeta Zacarias já tinha profetizado, não é por força. Não é por força, nem por poder, é o Espírito que vem. É uma promessa do Pai, você crê na promessa. É um ministério do Filho batizar com o Espírito, você pode pedir por ele, porque Jesus fala, o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Mas você precisa esperar. Ir para o seu lugar de oração e falar, Senhor, eu estou esperando, vem sobre mim, eu espero no Senhor. Então eu quero caminhar com você para 3 verdades que eu creio que vão preparar o seu coração para receber. E daí, gente, eu quero dizer uma coisa, como eu entendo, tá? Para mim, batismo e enchimento é a mesma coisa, é só palavra diferente em português para falar da mesma coisa. Quando você se converte, acontece a primeira vez. E ao longo da sua caminhada cristã, pode acontecer outras vezes. Daí é um empoderamento, tem um objetivo um pouco diferente. Mas é esse derramamento. Então, às vezes, a gente usa palavras diferentes para falar da mesma coisa. Então, quando eu estou falando enchimento, batismo, derramamento, eu estou falando da mesma coisa. E se eu estou falando com um crente, eu sei que essa pessoa já tem o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ela não tem. Ela já está salva. Mas eu estou dizendo, tem algo mais que Deus quer te dar. Então eu vou falar 3 coisas aqui a partir dessa passagem, do aprendizado que a gente precisa ter para preparar o seu coração. E eu espero que o Espírito Santo te convença e te coloque numa postura certa. Porque a gente vai orar por você. A gente não vai pôr música, a gente só vai orar e a gente vai ficar em silêncio, a gente vai esperar. E o motivo disso, entre tantas coisas, é para que você tenha certeza que não foi fabricado. Que não é um produto só da sua emoção, mas é o Senhor cumprindo a promessa que Ele fez. Primeira coisa que eu quero analisar com você. Eu sei que tem uns irmãos aí que estão traumatizados com ir na frente para receber o dom de línguas, Espírito Santo, essas coisas, né? Aí está tudo bem. Acho que 1/3 da igreja está traumatizado. Veio aqui, mas então, adivinha, nem você veio para uma igreja carismática. Primeira coisa importante para a gente saber, o poder de Deus é Deus. O poder de Deus é Deus. Os dons espirituais são Deus em nós. Eles não são uma coisa, um negócio. Rejeitar os dons é dar as costas para o ministério de Deus, para a ação de Deus. Quem fala isso também não é o mandaguariense. Primeiro eu quero fazer uma citação breve de um pastor presbiteriano da África do Sul, Andrew Murray. Ele diz assim, toda participação dessa grande salvação, de momento a momento, deve ser obra do próprio Deus. Deus não pode se separar da sua graça. Isso tem a ver com atributos divinos. Deus não se separa. Ele não se separa da graça, ou da bondade, ou da força, como uma coisa externa que Ele nos dá. Assim como Ele dá as gotas de chuva do céu. Ele só pode nos dar, e nós só podemos desfrutá-lo, porque Ele mesmo o opera diretamente em nós. Então, os dons do Espírito, o revestimento de poder que Jesus está falando com os discípulos, não é uma coisa que Deus está lá assim, ó, sentado no trono, e daí nós estamos lá pedindo, Senhor, envia o Espírito, por favor, manda poder, ninguém se converte quando a gente evangeliza, Senhor, ajuda, a gente aconselha e prega, ninguém se arrepende, tem misericórdia. E Deus assim, tá bom, vou jogar, hein, olha lá, foi, pegou? Pegou,
Valeu, Deus, uhul, vamos lá, vamos agora fazer a obra. Não é Deus dando um negócio para nós lá de cima. Não, é Deus falando assim, enquanto a gente está lá pedindo, Deus, manda os dons, manda o seu poder, aumenta a sua presença, nos consola, faz a obra crescer, faz as pessoas serem mais generosas, converte os perdidos, quebranta os corações endurecidos, faz aquele cara adúltero se reconciliar com a esposa, e tudo isso que é impossível, nós estamos pedindo. Deus não joga, Deus faz assim, espera aí, estou descendo aí. Espera aí que eu estou indo aí. E ele vem na pessoa do Espírito Santo. O poder de Deus é Deus entre nós. 2 Coríntios 3,17 fala, o Senhor é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está agindo na igreja, não é uma vibe, tem uma atmosfera aqui, tem um negócio aqui. É Deus esse negócio. 1 Coríntios 12,4, olha o que ele fala. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo Espírito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Paulo está falando que os dons espirituais são manifestações de Deus. Os dons espirituais são Deus agindo em nós. Então a gente não está pedindo um poderzinho, é por isso que o Simão foi amaldiçoado. Quem já leu o livro de Atos? Já leu? Lembra do Simão? Ele está seguindo, ele vê Pedro impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebem o Espírito Santo, falam em línguas, profetizam e tal. Aí o Simão chega e fala assim, quanto custa para eu ter esse poderzinho aí também? E daí Pedro vira e fala assim, você está amaldiçoado, você está em fel de iniquidade. Você achou que por dinheiro você pode receber o Espírito Santo? É Deus, meu querido, você não compra Deus, não. Isso aqui vem no pacote da salvação, é Jesus. Nós ficamos 10 dias esperando. Você acha que é assim, um dinheirinho? Ficamos 3 anos lá levando burdoado, que nós falávamos tudo errado, achava que estava acertando. Eu cortei a orelha do soldado tentando mirar a cabeça. Neguei o mestre. Teve uma caminhada para chegar aqui. Eu tive que ser moldado para chegar aqui. Isso é parte da promessa do Pai. 1 Coríntios 12:11 fala, um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme Ele quer. Paulo está falando que os dons espirituais são as operações do Espírito Santo na vida da igreja. Eu já orei isso, né? Tolamente, né? A gente faz umas orações, né? Porque a gente não conhece a Bíblia inteira, né? A gente não entende. Deus, eu não quero suas mãos, eu só quero a sua face, não sei o que lá. Eu não quero o seu poder. Não, irmão. Deus quer te dar o poder, porque sem o poder dele você não está conseguindo obedecer, né? Então, assim, você quer obedecer, você precisa do poder. Não fica só pedindo, não, eu só quero conhecimento. Não, você estava fazendo a oração errada. Você precisa de poder, meu querido. Você precisa de poder. Você precisa ser empoderado, revestido de poder. Então é o Espírito que faz. Quando Paulo vai dizer para não apagar o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5, 19, 20, ele fala assim, não apague o Espírito, não despreze as profecias. Por que quando ele fala para não apagar o Espírito, logo em seguida ele vai dizer como não apagar o Espírito? Que é não desprezar a profecia. Porque a profecia é uma manifestação do Espírito. Você quer mais do Espírito na sua vida? Então não apaga quando ele vem. E Paulo tem um apreço, ele parece que ensina para nós que o dom de profecia é o dom mais importante que a gente tem que buscar. Porque ele fala isso em 1 Tessalonicenses e ele fala isso em 1 Coríntios. Busquem com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. E aqui ele fala, se você não quer apagar o Espírito, então não despreze as profecias. Ok, segunda coisa. É isso aí, amém. Cai lá primeiro, Senhor. Na antiga aliança, a glória Shekinah de Deus, ela se manifestava fisicamente do lado externo. Então, quando Salomão edifica o templo e ele faz a oração dele, o que acontece? Fogo cai do céu e a presença Senhor. A presença tangível de Deus entra no templo
E o texto fala que os sacerdotes não conseguem fazer mais nada, eles têm que parar, porque Deus entrou fisicamente. A glória de Deus, a Shekinah de Deus. 2 Coríntios 6,16, Paulo fala, nós somos o santuário do Deus vivo. E ele disse, eu habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eu serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Então, como a Shekinah vem na nova aliança? Como que a glória de Deus vem na nova aliança? Se na antiga aliança ela enchia o templo, e o templo era um prédio, na nova aliança o templo ou a tenda, como é dito, Jesus tabernaculou entre nós, é o corpo humano. Como é que a glória de Deus vem? Como é que Deus enche a terra com a glória? Pela manifestação dos dons espirituais através da igreja. A glória vai encher a gente e ela vai se manifestar através de nós para a edificação do corpo. A gente vai entrar na série de 1 Coríntios mês que vem, mas o problema de Paulo com os coríntios é que o dom de línguas estava recebendo uma hiperênfase, porque eles não entendiam que os dons vinham para edificar as pessoas. Então é para você liberar isso aí que te encheu, que é o próprio Deus. Falando a palavra de Deus, orando pelas pessoas e abençoando-as. Os coríntios estavam assim, não, está aqui gostoso, eu só falando em línguas e eu tendo a minha experiência comigo mesmo. E ele fala assim, não, você não entendeu, igreja. A glória é dada para a gente poder abençoar os outros com esse poder. Mas, de novo, o problema de Corinto, né, que é um problema que Deus escolheu ter, porque Deus que escolheu dar poder antes da doutrina para eles, né? Mas o problema era esse, eles não estavam no equilíbrio desses 3 elementos da caminhada da igreja: doutrina, caráter e poder. Vamos caminhar sobre a promessa do Pai. Segunda coisa para a gente entender: Deus se contém diante dos filhos arrogantes. Por quê? Porque não é só poder que Ele quer dar, é caráter. Então precisa haver um processo de humilhação para nos preparar para receber o Espírito Santo. Quer dizer que todo mundo que recebe esse batismo ou as manifestações dos dons espirituais, ele já tem humildade? O suficiente? Não, o suficiente é só Jesus que tem. Mas alguma medida de contrição, de quebrantamento, de entender que eu não consigo na minha força, essa pessoa recebeu. Por quê? Porque embora o Senhor não tenha se contido na cruz pelos seus filhos, Ele morreu quando éramos seus inimigos, o Espírito Santo trabalha se Ele não for apagado. E isso é uma coisa tão louca para a gente entender, principalmente a gente que gosta de enfatizar a beleza da soberania de Deus, porque um Deus soberano que não pode ser resistido por ninguém, Ele diz que a noiva dele pode resistir a Ele. E Ele fala assim, não apague o Deus soberano. Não apague o Espírito. Não entristeça o Deus soberano. Não entristeça o Espírito. Então você não participa em nada para a salvação. Ele te convence, Ele te salva, Ele te regenera, Ele te escolhe. Mas o processo de preparação para você experimentar na sua vida maior manifestação desse Espírito vai exigir de você humildade. É uma caminhada de humildade. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é dado para você cumprir uma missão, realizar uma tarefa. E eu vou dizer que o Senhor tem colocado dentro da minha alma essa palavra profética, já faz algum tempo, de que o Espírito Santo, o Pai e o Filho estão tristes com a igreja. Porque o Espírito Santo, o seu empoderamento, os seus dons são o método de Deus de fazer o reino avançar. E a igreja, nesse último século, deixou o Espírito Santo e quando viu que ninguém se convertia, começou a inventar um monte de programa e método para ver se a igreja ficava mais edificada, ou se a igreja crescia, ou se os perdidos eram salvos. E o Espírito Santo foi abandonado em troco de métodos, metodologia, sistema.
O Espírito Santo está profundamente entristecido, enlutado. A palavra grega é luto. Não enlutem o Espírito, não deixem ele de luto. Não o apaguem, não o firam, não o desprezem, achando que vocês podem fazer na própria força de vocês. O Espírito de Deus está triste. E o que fazer na minha força? Irmão, começa por vencer o seu pecado. Que você acha que é só assim, não, eu vou mudar agora. Agora eu não vou mais errar. Eu já sei, eu tive uma ideia. E daí você faz o curso, não sei o quê, o programa, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E você procura um monte de técnico, ok. O Senhor pode usar a sabedoria que Ele dá para o mundo, para nós. Claro, toda a sabedoria que existe no mundo é sabedoria de Deus. Se é sabedoria de fato, então é de Deus. No entanto, começa da nossa caminhada para vencer o pecado, que a gente tem tentado vencer sem o Espírito Santo, mas na nossa força. E qualquer outra coisa que a gente faz para o Senhor. É a liderança do ministério da diaconia. É a sua inteligência ou é o ministério do Espírito Santo, de quem você depende para entender como organizar, como estruturar, como cuidar. É a capacitação do Espírito Santo para edificar a igreja. É o ministério do louvor, como faz, né? Qualquer ministério que a gente vai falar de alguma liderança, alguma coisa, sempre vem, todas as igrejas, como é que faz para o povo animar e se comprometer mais? Já ouviu isso, essa reclamação? Pô, mas o povo não engaja. Então, você tem duas opções. Ou você vai pesquisar na internet algum método de engajamento de trabalho voluntário, ou você bota um cafezinho antes do negócio para ver, o povo vem comer, daí vou dar picanha de graça, daí vocês vêm. Que é o que a igreja está fazendo. Desprezando o Espírito Santo. Por quê? Alguns estão fazendo isso simplesmente por causa de soberba, autossuficiência. Eu dou conta, eu sei, olha o tamanho da minha empresa, olha tudo que eu fiz sozinho. Tá, isso foi graça de Deus. E ser habilitado para uma tarefa não quer dizer que você é habilitado para outra tarefa. Por isso que Paulo insiste dizendo que a gente tem que orar pedindo dons. Porque a gente não recebe tudo de uma vez. E ter recebido um dom não quer dizer que você recebeu outro. E outra coisa, primeiro pode ser só soberba. Segundo, pode ser que você passou por algum tipo de mau uso dos dons espirituais. E daí você se fechou para o Espírito Santo. Você era de uma igreja em que todo culto tinha oração para falar em línguas. Daí você não aguentou mais esse negócio e falou, estou indo embora. O que mais? Sugestões aí? Bizarrices? Não, né? Não precisa. Paulo termina falando do abuso do dom de línguas lá em Corinto, falando assim, não é para vocês parar de falar em línguas, por causa de um único motivo. Isso é uma manifestação de Deus. É o Espírito que faz. Então eu quero dizer uma coisa, se você passou por maus usos do dom, ou abusos em algum sentido, você se sentiu coagido ou ferido, se você for orgulhoso o bastante para não se abrir para a palavra de Deus, você não vai receber. A sua ofensa vai te impedir de receber o que o Pai prometeu, que Jesus vai fazer na igreja. Por isso existe um preparar do coração. Você precisa fazer as pazes com a doutrina de Deus. Tem gente na nossa igreja que chega aqui e fala assim, eu não vou servir em nada, porque arrancaram meu couro na outra igreja lá. Servir a Deus é bom ou é ruim? Bom. Se Deus te deu um dom, servir a Deus é bom ou é ruim? Bom, é ótimo, é maravilhoso. Você vê fruto, você fica contente. No entanto, a hiperênfase em um aspecto e uma doutrina vai machucar você. Então chega e diz, eu não quero mais saber, não quero servir em nada. Você vai ter que sarar. E você não pode ficar orgulhoso. Porque se você não vai servir em nada até você morrer, então você já pode morrer agora. O Senhor vai recolher, promover você, então. Tem gente que talvez veio de uma igreja legalista.
Santidade, 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 santidade. Aí chega assim, ó, eu não quero saber, nem fala santidade, dá gatilho a palavra santidade. Mas Deus é santo. Não, mas eu não quero esses versículos. Por quê? Foi gasto demais, foi mal usado. Faltou equilíbrio na dieta que o pastor estava alimentando as ovelhas. Não dá para pregar só isso, gente. Tem outras doutrinas na palavra também. Você tem que ensinar de tudo para o povo. E tem gente que veio ensinar, eu não quero saber esse negócio do Espírito Santo, porque deu ruim. Tá, mas quanto tempo já faz isso aí? Ou deu ruim mesmo, ou você só que é chato. Tem tudo isso, né? Mas Deus quer que a gente receba mais dele. Então, eu quero dizer para você, seja humilde. E em último lugar, Deus dá o Espírito para quem espera. Essa é a promessa, essa é a orientação que ele vai dando. E eu quero dizer para você o seguinte: a única razão pela qual a gente ainda não prova mais é porque a gente impede ele de agir. Você fala, não, pastor, mas a hora que Deus quiser, ele faz. Já ouviu falar isso? Já ouviu? Eu sou presbiteriano desde os 3 anos de idade, né? Nunca congreguei em outra denominação. Então, eu combato as coisas que eu vou percebendo que são erradas, que eu fui percebendo ao longo da minha vida. Então, eu cresci ouvindo assim, se Deus quiser, ele dá o dom. Eu quero saber onde é que está esse versículo. Porque Paulo fala 4 vezes que a gente tem que orar pedindo o dom. 4 vezes, procure os dons, procurem progredir para os dons. Quando você orar em línguas, ora pedindo o dom de interpretação. 4 vezes ele fala que você tem que pedir. Então eu não sei onde é que tirou assim, não, Deus é soberano, se ele quiser ele faz. Irmão, isso aí é heresia. Não existe isso. Se você quiser, você crê em Jesus. Então quer dizer o quê? O motivo pelo qual a gente não vê mais é porque a gente impede ele. Por quê? Porque ele diz para a gente não apagar. Se ele está dizendo para a gente não apagar, quer dizer que existe uma capacidade nossa de impedir ele de agir. Sim, você pode impedir Deus de agir. Você já viu mudar aquela letra daquela música assim? Senhor, eu não mereço teu amor. Quem já foi de igreja que mudou essa letra? Quando não creio, impeço teu tocar. Aí eles trocaram e colocaram assim, quando eu não creio, eu não sinto, porque eu não posso impedir Deus. Deus age, mas é que eu que não sinto. Não, irmão, a Bíblia fala que você impede, você apaga, você extingue. A hiperênfase de qualquer doutrina vai ser ruim, inclusive a soberania de Deus. Então, não tem mais porque a gente impede. Como? Um pastor presbiteriano da África do Sul chamado Andrew Murray, ele fala que tem 2 coisas que a gente faz que impede. Primeiro é a nossa indiferença. Se Deus quiser, ele faz, eu não estou nem aí. Tá? Indiferença. Você está impedindo, não vai rolar. Segunda coisa, esforço próprio. Você tenta forçar, também não vai dar certo. O que você precisa fazer? Você precisa aprender o que é esperar ativamente com fé. E aqui eu quero ler algumas passagens para você entender isso. Primeiro é Isaías 40, verso 29 ao 31. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O ministério do Espírito Santo, lá na Antiga Aliança. Salmo 84, verso 5. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Então, eu tenho força física e meu cérebro funciona todo dia quando eu acordo. Mas não é isso. Eu acordo e eu assim, Senhor, eu preciso da tua força hoje. Eu vou ficar diante do Senhor um pouco, me renova. Me dá ideias, me dá amor. Todo dia eu oro para Deus fazer eu amar minha mulher. Não é porque eu não gosto dela, eu gosto dela. Mas eu estou pedindo uma coisa além. Eu estou pedindo uma coisa que não é natural. Todo dia eu falo, Senhor, me faz amar a Sara, me faz amar a Luísa, e faz elas me amarem também, amarem a minha esposa. Eu oro todo dia. Eu arrumo a cama e eu falo, Senhor, esquenta os motores aqui dessa cama. Abençoa aqui, Senhor. É uma consciência de como eu dependo do Senhor. E daí eu espero, eu preciso esperar. Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. É na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas vocês não quiseram. Você quer ser salvo? Sossega. Você quer receber cura? Sossega.
Sossega, você está muito agitado, não é a sua força, você não é capaz. Creia logo. Vai, se converte logo. Para de brigar. Não, mas é que tem que lutar pelo que é certo. Está dando fruto. Então o Espírito Santo não está agindo através do que você acha que é lutar pelo certo. Porque se estivesse agindo, estava dando fruto. Você só briga só. Isso não está dando fruto. Vocês estão entendendo, gente? Agir pela minha força é bem diferente de agir na força do poder de Deus. E daí o que eu faço? Salmo 46, verso 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Esperar, se aquietar. Falou, Senhor, pode vir.